Olá meninas, olá meninos, tudo pizza? Então, eu sou Dimas Vilaça, professor de Ciências da Natureza, e mais uma vez nós estamos dando prosseguimento a questões recorrentes na matriz do Enem, né? Hoje nós vamos abordar uma questão interessantíssima, uma questão inédita, uma questão inclusive do nosso canal, no nosso site, que envolve tanto a parte de nomenclatura, como formulação, reação de neutralização, estequiometria e, fundamentalmente, a parte de físico-química com cálculo de pH e pOH. Todo ano é batata, a questão aparece. Mas, antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí você vai ser comunicado de novas publicações. Vamos lá para a próxima tela, então, moçada? Então, moçada, como a gente tinha combinado, estamos aí com o exercício, né? Observe que o exercício é um exercício inédito, né? Exercício criado aqui pela nossa equipe do Química Inteligente e que aparece lá no Química, no site e no canal Professor Dimas Vilas. Bom, o exercício ele tenta fazer o seguinte, ele tenta seguir mesmo a matriz do Enem. Ele não dá as fórmulas, você vai ter que lembrar, é o primeiro ponto que você vai olhar, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio ou soda cáustica, e você vai ter que montar a equação da reação. Óbvio que ele está tentando testar para ver se você consegue fazer a conexão das várias partes da química, a nomenclatura, a formulação, o acerto dos coeficientes, a estequiometria, reagente em excesso, né? E finalmente ele vai pegar lá o pH e o pOH. Pois muito bem, então vamos para o texto. Dissolvem-se 4,9 gramas de ácido sulfúrico em uma quantidade de água suficiente para formar 600 mililitros de solução. Fica ligado, atualmente há uma tendência de se escrever ali QSP, quantidade de água suficiente para 600 mililitros. Isto quer dizer o seguinte, você não tem 600 mililitros de água. 600 mililitros é o solvente, que é a água, mais a massa do soluto, né? Então, 4,9, você adiciona água até que se complete 600 mililitros. Outro detalhe, fica ligado aí no volume em mililitros. Então, a solução foi formada, a seguir mistura-se a solução obtida, a primeira, com uma outra solução formada pela dissolução de 4,4 gramas de hidróxido de sódio, popular NaOH, né? Em um volume de água suficiente para formar 400 mililitros de solução. Misturam-se as duas, a de ácido sulfúrico com 600, a de hidróxido de sódio com 400, está num frasco, e ele quer que você calcule o pH da solução. Qual é a nossa estratégia? Como é que nós vamos montar o que a gente chama de marcha esquemática? Bom, primeiro ponto, primeiro protocolo, óbvio, olha lá, montar a equação da reação. Então, é uma ácido-base, vai dar sal e água, você lembra disso, né? Ali o ácido sulfúrico, como ele não diz nada, ele vai ionizar os dois H+, SO4 menos 2, o hidróxido de sódio já é iônico, só vai dissociar em Na+ e OH-. Como você lembra, metais sempre à esquerda. Na química inorgânica, quanto mais eletropositivo, mais à esquerda na fórmula. Observe que no Na2SO4 você está confirmando isso. O sódio é o mais eletropositivo, o oxigênio é o mais eletronegativo, o enxofre é intermediário, fica no meio, né? Na orgânica não se segue muito isso, mas na inorgânica as fórmulas seguem sempre a posição dos elementos na tabela. Quanto mais metálico à esquerda, quanto mais metálico à direita. Fez a equação da reação, você já sabe que ácido mais base produz sal e água. Bom, então o primeiro ponto, formulou, né? E conseguiu utilizar a nomenclatura. Você consegue prever, do ponto de vista lógico? É claro que a gente vai demorar um pouquinho, porque eu estou te explicando, mas você consegue resolver rapidamente em 40 a 45 segundos no máximo, se seguir esses protocolos. Segundo protocolo, balanceia a equação da reação. Uma observação interessante é que numa equação desse tipo, ácido mais base dando sal mais água, não há necessidade de se utilizar nenhum método especificamente, né? Por exemplo, tem um método que a gente usa muito para equações mais longas lá no canal e no site, que é o método algébrico, botar variáveis x, y, z, w, t. Mas uma equação, quando for ácido de base, não precisa, minha amiguinha, meu amiguinho, não estresse. Mete 1 no sal, mete 1 no Na2SO4 e já está balanceado. Sempre, Dimas, sempre, toda vez, ácido mais base, mete 1 no sal. Como eu tenho dois sódios no segundo membro, após a fixação do coeficiente 1, eu coloco 2 no NaOH. Como eu tenho um enxofre no segundo membro, no Na2SO4, eu boto 1 no ácido sulfúrico. Aí eu conto os hidrogênios.
No primeiro membro eu tenho agora 4, 1 vezes 2 mais 2 vezes 1. Eu coloco 2 na água, checo pelo oxigênio. Tenho 6 oxigênios no primeiro, 6 no segundo, está balanceado. Então o primeiro passo foi dado com sucesso, tranquilo, né? Bom, qual seria o próximo protocolo? O que nós vamos fazer agora? Trabalhar as massas. Olha lá. Então, calculando as massas envolvidas. Como ele forneceu os pesos atômicos, então já pulou para a stack, ó. Como ele forneceu os PAs, eu sei que 1 mol de ácido sulfúrico tem 98 gramas. É só multiplicar o PA pela atomicidade. 1 vezes 2, mais 32, 16 vezes 4, mimimi, você já sabe. NaOH, a mesma coisa. 23, 16 e 1, 40, mas eu tenho 2 mols. É aí que vai matar o problema, ó. 80. Não era necessário, mas já aproveitei a viagem. Aí estamos demonstrando, né, que a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Então, no segundo membro, 142 mais 36 está ok. Qual é o próximo passo agora? Usar os dados do problema, porque agora eu já tenho a relação mãe. Eu sei que cada 98 gramas de ácido sulfúrico, lembra? Dalton e Proust. Lei de Dalton e lei de Proust, sendo aplicadas. Ó. 98 gramas de ácido sulfúrico reagem com 80 gramas de NaOH, ou seja, uma proporção de 1 para 2 mols. Próximo passo, calculando as proporções entre os reagentes. Está vendo assim? Fica fácil. Ó. Se 98 gramas de ácido sulfúrico reagem com 80 de NaOH, como ele disse no problema que nós tínhamos 4,9 de ácido sulfúrico, quanto eu vou precisar de NaOH? X. O cálculo, ó, X igual a 4 gramas de NaOH. Eu preciso disso. Essa é a massa de NaOH que reage. Percebeu? Mas você tinha 4,4, então já matou. O NaOH está em excesso. E o reagente em excesso é o NaOH. E o limitante, o que limita a reação, é o ácido sulfúrico. Quer dizer, simplificando, vai sobrar 0,4 gramas de NaOH, que não são neutralizados, portanto não reagem e permanecem na solução final e vão determinar o caráter ácido-básico. Uma pergunta que me fazem muito nas lives que a gente costuma fazer durante a semana, a minha equipe costuma puxar umas lives na quarta, está querendo puxar para o sábado também, é bom vocês ficarem sabendo. É nesse tipo de problema, às vezes o aluno que está assim, não tem lá essa experiência toda na estequiometria, e fala, tá, Dimas, mas se eu tivesse botado ali não a massa dada do ácido sulfúrico, mas a massa dada do NaOH. Quer dizer, eu costumo, já com a prática, eu já bato o olho ali e vejo, ó, 98 está reagindo com 4,9, 20 vezes menor. 80 vai reagir com 20 vezes menor. Mas se você não tem lá essa prática, não tem problema. Pelo menos no início, você faz a outra conta. Observe que a outra conta está descartada. Ó. Se você tivesse calculado a relação de massas usando a massa do NaOH, nós teríamos 98 reage com 80, 4,4 iriam reagir com 5,39 gramas de ácido, mas nós não temos essa massa. Então não pode. O ácido sulfúrico está limitando a reação. Tá? Então eu só tenho 4,9, eu não tenho 5,39. Portanto, a conta não é essa. A conta é essa. Tranquilo? Então, voltando, né? Essa parte é bom só para o ácido sulfúrico é o reagente limitante. Ele poderia ter perguntado isso. Se fosse um exercício tipo algumas universidades, como por exemplo essas que tem somatória, a UFSC aqui em Santa Catarina é um exemplo, de certo ele perguntaria quem era o reagente limitante, quem era o reagente em excesso, mas vamos para frente, vamos lá. Agora, passo 4. Calculando a concentração hidroxiliônica em relação ao excesso de NaOH. Veja, todo o ácido foi consumido. Parte da base foi, mas uma parte não. Então, cada 1 mol de NaOH vai produzir, por dissociação, 1 de Na+, e 1 de OH-. O que isso quer dizer? Que eu posso trabalhar com a concentração de NaOH e a de OH-, porque o coeficiente é 1, tá? Então, ali eu já sei que eu vou ter que calcular, para chegar no pH ou pOH, a concentração hidrogeniônica, e no caso aqui, a hidroxiliônica. Recordando que a forma da concentração em quantidade de matéria, ou concentração molar, é N sobre V. E que também a quantidade de matéria, antigamente número de mol, né, é massa sobre o mol. Então, logo, o número de mol de NaOH em excesso é a massa, em cima, ó, M sobre mol, 0,4, e o mol do NaOH, que é 40 gramas, dando 0,01 mol. Assim, a molaria do NaOH é 0,01 sobre 1, ou NaOH igual a 0, o que sobrou é 0,01 ou 10 a menos 2. Olha na primeira equação.
A mesma concentração que eu tenho para NaOH, eu vou ter para o OH-. O volume é o mesmo para os dois, os coeficientes são iguais. Se você entendeu, o problema está morto. Ó, como a concentração hidroxiliônica é 0,1, porque a concentração do NaOH, que restou também o era, logo, o POH é menos log da concentração hidroxiliônica. Veja que eu não posso, ele pediu o pH, eu não posso. De forma alguma, eu posso calcular o pH, né? Eu vou ter que calcular o POH. Então, observe, porque o que está em excesso é a concentração hidroxiliônica. Então, o POH é menos log de 10 a menos 2, menos log de OH-. Fez a conta, você já sabe, é só pegar o expoente, tá? Menos 2 menos menos 2 é mais 2. pH mais POH é igual a 14. Você lembra disso daí? Nós fizemos uma dedução anteriormente, quando calculávamos o KW, constante de ionização da água. Conclusão, o pH é 12 e a solução é alcalina, porque o pH é maior que 7. Então, moçada, é o típico exercício que nós precisamos, como é que eu vou falar para você? Tentar fazer sem ter as alternativas, para ver se você desenvolve. Se você pesquisar na internet, tu vai encontrar centenas de exercícios semelhantes a esse, que você tem que montar a equação da reação, fazer o balanceamento, ver quem é o reagente em excesso para calcular pOH ou POH, né? Muita atenção. Se sobrar base, calcula pOH e diminui de 14. Se sobrar H+, calcula pH e, se for o caso, diminui de 14 para o pOH. Muito bem, a gente volta logo com vocês, né? Em pouco tempo a gente vai estar aí de volta. A gente agora vai começar a trabalhar com vocês exercícios inéditos baseados nos últimos 10 anos de Enem. A gente pega, faz ali um retalho, pega os dados mais importantes, monta para a gente treinar. Espero que tenha aproveitado. Qualquer coisa, entre em contato com a nossa equipe. Os contatos estão todos aí embaixo. Beijo grande, a gente volta logo logo.